Seja bem-vindo para mais um Ceará Meu Negócio. Hoje eu tô com uma pessoa aqui, cara, que a gente se conheceu há pouco tempo. A história dela é muito massa ali. Eu gosto muito da força feminina que ela traz para o empreendedorismo. E daqui a pouco eu apresento ela. Mas antes, vamos falar, cara, de coisa boa. Se você quer planejar o futuro ali, se você quer ter uma carreira, dá uma olhadinha lá nas coisas da Tribo Concurso, cara. Eles têm todo esse planejamento para que você consiga ali ter sucesso, planos de estudo, você consiga criar o seu cronograma para que você consiga passar nas provas ali, beleza? E também conosco tá aqui a 55 Energy, tá? 55 Energy, ela tem soluções de energia solar para você, para sua empresa. Eu uso hoje a 55 me trouxe algumas soluções muito legais ali e sobra aquela grana bem interessante para que a gente possa investir ali em nosso negócio e também na nossa vida pessoal, tá? Voltando aqui pra gente, cara, tô com a Marcela. Se apresenta aí, Marcela. Como é que você tá? Tudo Bem, bem? eu estou bem, obrigada, tá, pela oportunidade. E mais uma vez, obrigada por estar abrindo caminhos para mim aqui no Nordeste, né? Eu sou de São Paulo, mas sou mais de 10 anos fora do Brasil. Aí agora passando uma temporada no Brasil, que eu não sei se é temporada, se é permanente, a gente vai ver, né, o que a vida abre. E aí você foi a primeira pessoa a me receber para começar a abrir caminho aqui no Nordeste, onde eu vim realmente para poder colaborar e principalmente com o público feminino. Então, primeiramente, eu queria te agradecer pela confiança, tá. Cara, quem é a Marcela? Quem é a Marcela? Cara, eu sou uma sonhadora, uma idealizadora, e eu acredito muito em transmutação de realidade. E aí me É. explico por quê. Eu vim de uma origem muito simples. Vim assim, cresci em comunidade no interior de São Paulo, aquela comunidade, que você não sabe o que era pior. Eu dou risada, mas é sério, né. Mas a gente tem que levar a vida leve. Se era dentro de casa, com o pai alcoólatra quebrando tudo, ou se era na rua onde tinha criminalidade. Então, ora você se escondia dentro de casa, né, por conta dos perigos da rua, ora você escondia na rua contra das brigas dentro de casa. Essa sou eu. Só que desde criança, eu sempre acreditei que eu poderia mudar aquilo, que eu poderia ter uma vida melhor, que eu poderia ter uma vida em paz. Eu amo paz, né, estava até conversando com você aqui nos bastidores que eu sou muito calma, muito tranquila. Então eu sempre acreditei que eu poderia, sair daquela realidade, ser rica, tinha aquele sonho, né, de toda criança Legal. pobre, ser rica, de dar muito emprego para as pessoas, falava: "Cara, eu quero crescer, eu quero ser rica, eu quero empregar". Eu achava lindo os ricos, né, enquanto algumas pessoas ali do meu círculo familiar, falava mal de rico, como é normal, né, numa Normal. comunidade, eu sempre admirava, eu falava: "Gente, não, porque os ricos são quem os que dão emprego, os que, sustentam obras sociais, os que mudam a sociedade". Então, de criança, eu já tinha essa mente expandida, né. Parabéns. E aí, a minha mãe sempre apoiou muito os estudos. A mãe falava: "Seu melhor amigo é o livro. Não se iluda com o amiguinho de escola, né, com a rua. Melhor amigo é o livro, vai estudar, vai crescer, porque se você estudar, você consegue ser gente na vida". Então a mãe, ela tinha essa sabedoria, né, de uma mulher da roça, de não estudo, mas que formou todas as filhas. Todas as filhas em casa são formadas, sabe? Entendi. Embaixo de muito sacrifício, né. Uhum. Enfim, então ali aquela minha infância de vender as coisas, né, vende catálogo de Avon, de Natura, roupa, Massa. tudo para poder estudar, para poder comprar material. Essa foi a nossa realidade de fazer faxina na casa das pessoas, né, enquanto a mãe estava cuidando da gente. Meu pai é ambulante de rua que vendia travesseiro, enxoval, e, assim, trabalhava, trabalhava, trabalhava e no final da noite, por conta da doença, do alcoolismo, né, tenho muito respeito por isso, meu pai já fez a passagem dele, né, para o outro lado da vida, o dinheiro ficava tudo no bar. Ficava. Então ele trabalhava o dia todo e à noite ele deixava tudo no bar, então a mãe tinha que se virar como dava com as filhas, né. Eu falei que eu não ia me emocionar, eu falei que eu não ia chorar, mas essa era a realidade. Era uma senhora, minha mãe, e que ela juntava com as filhas para conseguir sobreviver e ainda cuidar do nosso pai, que tinha o problema do alcoolismo. E ficaram casados 50 anos, né, meu pai Caramba. meu pai Guerreira, viu, tua mãe? hã? Guerreira, tua mãe. Sim, meu pai, parou de beber uns 15 anos antes do falecimento dele, e minha mãe sempre falou: "Eu não entrego esse", eu vou entrar só um pouquinho nessa história, tá. Pode falar, pode ficar à vontade. E minha mãe sempre falou assim, minha mãe é cristã.
E ela sempre falou: Deus me deu esse homem para eu cuidar da alma dele, e eu vou entregar esse homem na mão de Deus, eu vou cuidar dele até o último dia da vida dele". E ela fez isso, sabe. Então ela sofreu muito com fome, né, com necessidade, com apanhar do marido, toda aquela história que a gente já sabe que não é muito novidade no nosso Brasil. Mas o meu pai morreu nos braços dela de um infarto fulminante numa noite feliz, que coisa linda, né. Então, essa foi a nossa infância, só que todo mundo deu para o bem. E meu pai era um homem muito justo, né, muito justo, nunca deveu nada para ninguém, de muita palavra. Era só o pro essa doença mesmo, né, que hoje a gente sabe que é uma doença. Isso. Então eu fui criado num ambiente de muita pobreza, só que mesmo assim um ambiente muito justo, muito limpo nessa questão. Então a gente sempre trabalhou muito e estudou. Aí com 14 anos eu entrei na Microlins, acho que pode falar nome aqui? Fala, Pode falar. senão você corta. Entrei na Microlins para conseguir aprender a digitar, Caramba, lembra? lembro pra Que eu caramba. queria saber digitar, A né, gente tá que entregando a idade, viu. aham, aham. Posso te falar, eu estava na Hã. Microlins quando teve o problema das torres gêmeas. Sabe onde eu Tá. estava? Eu estava numa loja comprando um liquidificador, porque eu estava fazendo uma rifa para pagar a Microlins, aí eu fui comprar o liquidificador para entregar da rifa, aí na loja passando aquele negócio lá explodindo. Falei: "Gente, isso aqui é um filme, né, o negócio estava Quase acontecendo". tipo, que foi em tempo real, o Foi segundo avião foi em tempo eu não consigo esquecer. Eu achando que era um filme, não, estava tudo acontecendo e eu com meu liquidificador para entregar a minha rifa. Então eu já era empreendedora. que legal, cara, demais. Tô só prestando atenção aqui. Aham, desde criança, né. Enfim, nunca reclamei, eu era feliz, tá. Uma criança serelepe feliz, brincava. Nossa, eu era muito feliz, até hoje sou, só que hoje eu sou mais calma. Eu era muito agitada, né. A mãe falava assim: "Tá pior que moleque". Ela não entendia essa agitação, empreendedora, né, Thiago, É, empreendedora. Enfim, e aí fiz Microlins, depois entrei num cursinho técnico à noite, que eram 4 anos, né, ensino médio com o técnico para conseguir um emprego. Eu sempre fui muito estrategista, sempre. certo. Então eu sempre falei assim: "Qual que é o próximo passo? O que que eu tenho que fazer? Com quem eu tenho que me relacionar?". Então, quando eu morava lá na comunidade, que eu comecei a entender, falei: "Ai, agora essas pessoas aqui já não é mais boa para brincar na rua", que enquanto é criança a gente brincava todos juntos. "Não, agora já não é mais bom porque estão tomando esse caminho não é do Legal. bem". Aí eu ia separando, eu sempre fui me separando assim. Aí a mãe falava assim: "Não, agora tá ficando mocinha, eu vou mudar de escola, porque essa escola já não tá legal". Aí ela colocava numa escola do centro para eu ver outras realidades. Então o que ela podia fazer, ela ia fazendo, para eu ter acesso a essas pessoas melhores. Eu cresci muito humilde nesse quesito de falar assim: "Ó, eu tenho esse nível social aqui, mas eu quero ajuda para poder subir aqui, você me Legal. ajuda?". Eu sempre tive essa humildade. Inclusive eu tive contigo de falar Sim, assim: "Ó, sim. estou começando aqui, você me ajuda a me encontrar?". Então isso é uma coisa que vem, né, desde a minha infância. E as pessoas ajudam, né. Demais. Eu gosto de ajudar as pessoas. O ser humano, tem mais ser humano bom do que ruim. Cara, eu concordo, concordo. As pessoas ajudam quando vê alguém se esforçando. Enfim, e assim entrei na faculdade, fiz ciências contábeis, né, sempre trabalhando muito, vendendo coisa na faculdade. Eu andava com caixas de isopor, com lanche, com bolo, com refrigerante. Aí no intervalo da faculdade fiz PUC, é muito grande o campus, né, então o pessoal com preguiça de ir na cantina comprava de mim. Ui, era uma Coisa beleza. boa. E assim eu ia juntando dinheiro para conseguir pagar o final da faculdade. Aí comecei a fazer inglês dentro da faculdade, para conseguir um emprego numa multinacional, Legal. consegui entrar numa multinacional, e aí eu falei dentro da multinacional eu vi que as pessoas tinham muito essa logística de ir para fora, de voltar, uma hora estava nos Estados Unidos, uma hora estava no Brasil, aí aquilo me encantou, falei: "Cara, eu quero essa vida, eu quero estar para cima e para baixo, eu Legal. quero ir para fora". Só que aí, eu apaixonei e comecei a namorar. É lógico, eu estava com 19 anos, né, eu nunca tinha namorado, porque eu era assim, ó: Reta. "Preciso trabalhar, estudar pra sair dessa Reta pro pobreza". objetivo. Aí quando eu apaixonei, o pai falou assim: "Agora vai casar, porque mulher aqui em casa não namora muito tempo não, 1 ano tem que casar". Todo mundo casou das mulheres, né. Casei no meio da faculdade, e aí não deu bom. O que deu bom é porque eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, mas foram 6 anos, de muito sacrifício, entrei numa depressão profunda, porque nós tínhamos objetivos muito diferentes. Ele o objetivo ali da vidinha mais tranquila, eu querendo ganhar o mundo, 2 crianças brincando de casinha, porque ele não tinha nem 20 anos na época, né.
Então, eu quero trazer isso daqui também, porque dependendo quem vai assistir, a pessoa vai se conectar com isso. Eu até falei isso no meu Instagram ontem, eu acho muito muito interessante. Eu sempre tive uma visão de futuro muito linda, bem-sucedida, uma mulher calma, segura, tranquila, ajudando outras pessoas, ajudando outras mulheres. Eu tinha muitas mensagens na minha cabeça, assim, que eu queria passar para o mundo, sabe. Entendi. Só que eu fui criada num ambiente de briga, que os pais brigavam, lá em casa, assim, era De lei. caos, né? Isso. Ganhava quem gritava mais, né. Quando eu casei, Uhum. como é que eu sabia resolver os problemas do casamento? Você acha que sabia? Não. Eu sabia o que eu tinha aprendido. E era num caos ainda, né? Pronto, então eu casei, cara, era só briga, eu não sabia resolver uma situação. Então pra mim eu só sabia brigando, então era muita briga, e aquilo era tão descongruente, porque eu queria ser uma pessoa calma, tranquila, feliz, e eu me via uma outra pessoa totalmente no caos, brigando, saindo de mim, aí foi quando eu deprimi. Como é que eu quero ser isso, eu não consigo, mas é lógico que eu não ia conseguir, porque eu não sabia. Aí por que que eu tô trazendo isso, né, porque às vezes pode ter uma mulher que ela tá vivendo dentro de casa algo que ela não se encontra, ela fala: "Cara, essa não sou eu na essência, mas eu estou tendo essas atitudes, eu não sei por quê", é porque tá aqui, tá É no intrínseco. subconsciente. Isso. Foi o que ela aprendeu e a gente só nós somos como um computador, a gente coloca para fora o que foi imputado. E aí se foi imputado tudo isso, não tem como jorrar água se foi imputado refrigerante, entendeu? É mais ou menos isso, né. E aí foi aí que eu me apaixonei pelo desenvolvimento pessoal, que aí eu comecei a fazer terapia, comecei a fazer imersão de coach, aí eu falei: "Cara, existe outra vida, existe outro pensamento". Aí eu fui numa imersão de coach, a primeira que eu fui, de uma pessoa, inclusive ele é aqui do Nordeste, Pode falar. posso falar o nome? O Pode. Paulo Vieira. Quando eu vi o Paulo Vieira fazendo o que ele fazia, 2014, eu falei: "É isso que eu quero fazer o resto da minha vida". Eu tive aquele insight, falei: "É isso que eu quero fazer o resto da minha vida". Eu me achei. Aí eu falei: "Se meu casamento não vingar", que a gente já estava quase divorciando, "eu vou pra fora". Na época não tinha muito no Brasil, né. Uhum. Falei: "Eu vou pra fora, eu vou aprender inglês, eu vou aprender tudo que eles fazem e eu vou voltar para o Brasil pra fazer os Pra mesmos aplicar. eventos". Aí o casamento não deu Isso foi certo, quando? 2014. 2014. Aí, em 2014 ainda, né, tentei salvar aquele casamento, tudo, fiz uma prome Uhum. aham, fiz sessões de coach com ele, mas a própria coach, ela conversou comigo, ela falou: "Marcela, ele já não quer mais, não adianta mais tentar, porque para ele não deu". Porque ele não casou porque ele quis, ele casou porque o pai que fez, né, é diferente, né, Thiago, não era momento. Uhum. Aí, na época, eu ia na igreja também, né, aí o pastor também me chamou no gabinete e falou, porque eu estava muito apegada naquilo, eu queria o casamento perfeito para a vida inteira, mas não era Mas momento. não depende só de ti, né, cara? Isso, não era o momento para Não era nós, muito né. uhum. E aí o pastor também falou isso. Hoje eu não tenho religião, Uhum. mas eu fui criada em igreja cristã, Uhum. evangélica, né. Aí meu pai foi em casa, meu pai super durão, foi pedir perdão pra mim, para falar: "Marcela, eu tô vendo você morrer, porque você é um pássaro e eu coloquei você dentro de uma gaiola e você tá morrendo nessa gaiola. Se você quiser se libertar, você pode deixar esse casamento, a porta de casa tá aberta para você voltar e eu te acolho de novo". E aí foi quando as coisas começaram a acontecer, fui no Paulo Vieira, casamento realmente caminhou cada um para um lado, e é engraçado que até hoje ele tá no meio da minha família, ele é uma boa pessoa, Uhum. era só nesse momento. Pronto, e aí eu fui para fora, isso foi 2014, aí 2015 fiquei um ano trabalhando para organizar a parte do divórcio, final de 2015 fui pra Europa. Aí eu Certo. cheguei na Irlanda do zero, né, sem inglês, que o inglês que eu fiz na faculdade era só para pôr no Superficial. currículo. Aí cheguei sem inglês, sem conhecidos, dividi a casa com trocentos mil negros, dormia numa cama de casal com mais 2 meninas, eu dormia no pé e elas pra cima. Eu dormia no pé porque eu trabalhava de limpeza de madrugada, Uhum. então elas dormiam no horário normal, chegava de madrugada, me enfiava ali no pé das 2 e Pra caber. uhum, pra caber. Esse foi o meu início na Irlanda, né. Uhum. E aí, dentro de um ano e menos de um ano e meio, eu consegui entrar dentro da minha área de formação, que era ciências contábeis, e aí comecei a trabalhar em ciências contábeis na Irlanda.
Só que como eu tenho essa veia empreendedora e eu fui pra Europa para aprender desenvolvimento pessoal e voltar para o Certo, Brasil para os eventos, tá bom. né. Tá, eu falei: "Cara, eu estou aqui, vou ficar um período, porque isso daqui me dá visto, me dá bagagem, né, estou vivendo um outro mundo, e aí eu vou ver o que eu faço". Aí com 1 ano de empresa, comecei a atender a nossa população brasileira fora do Brasil, para ajudarem eles também entrarem dentro da área de formação, respectivas áreas Uhum, de formação. tá bom. Pronto. Deu muito certo. E aí foi, né, atendi um, atendi outro, quando eu vi tinha virado uma empresa, quando eu vi já estava com uma equipe, quando eu vi meu nome já estava super divulgado na Irlanda, quando eu vi os clientes já estavam trabalhando em outros países da Europa, aí hoje eu tenho um cliente aí em tudo quanto é país da Europa, eu tenho um cliente do Brasil trabalhando remotamente para outros Sim, países, inclusive Estados Unidos também. Então tomou uma expansão muito grande, legal. foi muito legal, né. Aí nisso já deixei de morar na Irlanda e fui morar nas Ilhas Canárias, que é uma ilha na Espanha, né. Morei lá, morei na Croácia, morei em Portugal, eu fiquei de 2015 a 2023 fora do Brasil. Aí no finalzinho de 2023 para 2024, meu pai já tinha falecido, aí eu falei: "Cara, eu já não, eu tô mais conectada com família", que aí faltou uma pessoa, né, aí você fica mais assim, falei: "Não, eu vou voltar". Aí eu voltei, cheguei finalzinho de 2023 para 2024 e fui para o sul, fiquei no sul, aí depois subi para Alphaville em São Paulo, porque os players do mercado tá lá, Ah, né. Aí fiquei um pouquinho lá também, fazendo parte de grupos de negócios, tudo mais. Aí eu falei: "Não, acho que eu vou para o Nordeste, porque lá é mais tranquilo, mais calmo, eu já tenho muita bagagem". Eu, Marcela, estar num ambiente porque Alphaville é como um escritório, né, tá isso. todo mundo respira trabalho. Falei: "Não, isso daqui tá duplicando muito a minha energia". Eu falei: "Vou para o Nordeste que é mais calminho". Aí recebi um convite para vir, aceitei e vim. E aí estou aqui no Nordeste e também mudei o nicho da minha empresa. Carreira internacional existe, Certo. mas agora eu estou começando um trabalho com mulheres. Porque faz 20 anos que eu estou nessa transformação, e eu já transformei, então, assim, tanta coisa na minha vida, Thiago. A pessoa que eu sou, o meu emocional, o meu financeiro, o meu intelectual, a minha realidade, sabe, sair daquele nada para ganhar o mundo, para fazer tantas pessoas ganharem o mundo também, sabe. Meus clientes tudo bem posicionado já. Então eu tenho muita bagagem. E aí como a gente está nesse movimento feminino, né, das mulheres cada vez mais ganhar espaço, vocês homens estarem nos apoiando, porque isso é minha bandeira, tá. Porque eu conto muito com o apoio do Uhum. masculino, porque eu sei que se for só a gente consegue, mas fica numa encrenca. Agora quando a Parabéns, gente legal. tem o masculino, que ele já tem o espaço dele para apoiar a gente, fica mais fácil e a gente se completa, né, o homem e a mulher Uhum. trabalhando junto, a gente vai mais longe. Então não sou ativista, não carrego bandeiras de revolta. Eu acho, assim, que os nossos homens, ganharam muitas guerras, os nossos homens delimitaram território, sabe. Se a gente hoje tem país, se a gente hoje tem território, cara, vocês foram para guerras. Então, né, vocês têm muita honra quanto a isso. As construções que tem até hoje é muito trabalho masculino, então eu honro muito e honro também as nossas mulheres antepassadas, nossas ancestrais, porque elas sofreram muito por não ter voz e hoje a gente poder ter voz. Tanto é que cada vez que eu vou fazer um podcast, uma live, qualquer coisa, não sei se eu acho que você não viu, mas eu até fechei um pouquinho aqui meus olhos, que eu faço uma oração de honra para minhas ancestrais, minha mãe, minha avó, minha bis e assim vai, porque elas não tiveram essa oportunidade e hoje eu tenho essa oportunidade de pôr a minha voz. Então eu não faço só por mim, eu faço por elas e eu faço pelas mulheres do futuro que também virão e vão encontrar um mundo mais aberto. Aí, por conta dessa minha visão, eu só sinto: "Cara, eu estou num momento histórico que isso está acontecendo e eu quero contribuir nesse momento histórico com o meu pessoal". Legal. E é isso que eu estou aqui, Cara, amor. parabéns, cara. Eu gosto muito quando tu utiliza a maneira que, cara, a gente tem que ajudar. É. A gente estava conversando antes de bastidores que é difícil empreender. Uhum. Hoje pode ser que seja um pouquinho mais fácil, mas quando você tá sozinho, parece que tudo tá escuro, né. Falta aquele cara pra pegar na mão: "Espera aí, esse é o Total. caminho e tal e etcétera". E com E isso ninguém dá um voto de confiança quando você não tem resultado porra, ainda. cara, é doideira, né. Porque, assim, na verdade as pessoas não se movem por muitas coisas, elas se movem por resultado. É. Eu aprendi isso
da maneira que, cara, não adianta você ser simpático, não adianta você ser bonzinho, pelo contrário, isso passa a impressão errada. Uhum. Você só tem que entregar resultado. É. E pra mim existem 2 tipos de resultado, o emocional e o financeiro, né. Quando a gente consegue passar que a vida dela financeiramente vai mudar, e quando a sua vida vai mudar o emocional, eu acredito que as pessoas começam a se conectar. Tem uma frase, né, que mostre seus amigos que ele mostra o seu futuro. Cara, isso pra mim faz sentido Olha só. há mais de, sei lá, 15 anos. É. O mais e aí vai soar um pouco coach o que eu vou falar, mas assim, quando eu vi Show Me Friends, aí eu: "Opa, esse cara é bom". Aí quando eu vi ele terminando a frase, eu fui lá e postei. Aí veio muita gente: "Ah, cara, por isso que tu não faz mais parte do meu ciclo de amizade". Aí eu fiquei doidinho pra falar assim: "É, mas não é por conta disso". As pessoas elas têm inveja do crescimento das outras. Uhum, E né e eu já sou diferente, assim, cara, é tão bom, cara, quando eu vejo uma pessoa que tem uma história difícil e uhum. tá vencendo na vida, isso me enche tanto de orgulho, entendeu. Quando eu pego uma criaturinha que vem trabalhar comigo, e aí eu começo a moldar ela, começo a mostrar que a vida é difícil, e eu vejo ela crescer. É. Então, eu acredito que quando tu defende, a maneira ou então que quando tu conta a tua história, várias outras mulheres devem estar passando por isso, entendeu? Total, Demais. muito. Então, falta uma Marcela na vida delas pra Total, exatamente. entendeu? Cara, quais são as estratégias que tu vai lançar com essa De nova Marcela? negócio? É, Então, eu estou muito aberta para um desenho, maior que ele está se descortinando aos poucos, tá. Porque, espiritualmente falando, né, como esse conteúdo é mais para o público feminino, tenho certeza que as mulheres vão me entender. A mulher é muito intuitiva, né, e a gente recebe muito direcionamento, a gente recebe muito, só que nem sempre o direcionamento ele é todo escancarado. Você tem uma visão total, eu tenho essa visão de futuro total, mas, pra você chegar até lá, os passos eles vão se abrindo de pouquinho em pouquinho. Então, nesse momento, o que eu estou fazendo eu estou mentorando mulheres com diferentes assuntos e aspectos. Eu tenho mulher que quer escalar negócio, certo, tô legal. lá na escala de negócio. Eu tenho mulher que já está muito bem profissionalmente, que não quer mexer na profissão, mas está sentindo aquele vazio aqui dentro, porque ela sente que ela tem algo a mais para entregar para o mundo, sem deixar o profissional dela. Eu estou com esse tipo de mulher também, porque uma coisa é a profissão, o ganha-pão, outra coisa é a alma, e tem mulher que tem muita energia para fazer ambas as coisas, né. Eu tenho aquela mulher que ela só quer melhorar o emocional com essas ferramentas de desenvolvimento, então também estou trabalhando. Eu não sou uma pessoa de trabalho individual, não sou. Minhas mentorias são sempre em grupo, é sempre uma equipe que entrega, eu sou mais, assim, para gerenciar. Tá. Mas nesse novo momento de trabalhar com mulheres, eu por um curto período de tempo, eu estou me abrindo, e aí falando de vagas, né, eu estou abrindo algumas vagas, né, para algumas mulheres, para eu poder sentir a dor daquela mulher, para poder ajudar na transformação e aí, aos poucos, eu vou desenhando isso. Esse é um projeto que eu estou agora. E uma outra coisa aqui no Brasil a gente tem muito evento presencial, né. E aí, como eu te falei, como eu mudei muito de país, eu foquei no digital e eu não conheço os meus clientes, tá cada um no país, tá cada um no local, não conheço minha equipe, cada um no local também. Mas aqui no Brasil, eu estou me colocando à disposição de poder auxiliar nos eventos, de poder estar onde as mulheres estão. Já tem um jantar para ir, inclusive, aqui em Fortaleza esse Legal, mês, parabéns. que eu não conheço ninguém, mas já comprei lá o meu ticket do restaurante, né. Eu brinco assim, para ver as pessoas em 3D, porque eu vejo as pessoas só ali Virtual. no computador. Se a pessoa tem ela de verdade, eu nem sei, eu só vejo ela assim, entendeu. Agora eu quero ver as pessoinhas de verdade. Então eu estou, nesse momento de estar nesses eventos, né, porque eu penso em fazer os meus próprios eventos no futuro, Eu ia te perguntar isso agora. penso. Só que assim, genuinamente falando, desde lá 20 anos atrás, isso não é modinha de agora, porque faz muito tempo, eu sempre falei que eu iria fazer eventos de cura emocional, Tá. porque eu já tinha consciência, se você tem a cura emocional, você consegue chegar onde você quer chegar.
Tá. sabe. Só que uma coisa, assim, que eu vejo hoje, né, 8 anos de negócio digital, que não adianta também a gente só falar disso se você não fala desse crescimento profissional. Então, hoje eu me atualizei mais, é lógico, né, amadureci. Então eu vejo, quando eu fizer o meu evento, eu penso em colocar um pouquinho dessa parte empresarial, dessa parte de empreendedorismo, mas atrelado com o emocional, porque uma coisa Cara, vai tem que ter. atingir a outra. Tem que ter. Tem que sempre eu aconselho sempre contar a tua história, É, porque, tu vai começar a se conectar com elas com isso. O sim, cara que vai para o teu evento, ele já te acompanha há algum tempo, não é o cara que te viu a primeira vez, entendeu. Então, assim, preconceito, cara, conta um pouquinho da tua história ali, é. porque não é enchimento de linguiça, tá. Isso vai mostrar o poder que tu tem hoje pra estar fazendo aquilo acontecer. Exato. E assim, né, Thiago, eu gosto muito, de ser uma avatar transformada. Eu jamais venderia algo que eu Não não fizesse passei pelo parte de ti, né. processo. Não, eu sei que tem muita gente que faz, mas essa não é a minha característica. Por exemplo, eu não sou a pessoa que vou fazer um evento para salvar casamento de alguém. Entendi. Entendeu? Esse não é o meu barco e tá tudo bem, cada pessoa tem o seu. Eu não, porque, né, tive esse casamento, não deu certo, depois não tive mais relacionamento, não quis, não é o momento, não sei se um dia vai ser, eu sou mais ali pro profissional e eu sou feliz assim, pelo menos até então, né, não que um dia não possa acontecer. Mas, não me colocaria nisso, um outro evento, exemplo, eu não vou falar de criação de filhos, eu não tenho filhos. Agora do corporativo eu tenho mais de 20 anos de corporativo, de empresa eu tenho aí, né, 8 anos já com empresa, 20 anos entre Brasil, fora do Brasil. Vivo no meio de pessoas corporativas, porque o meu pessoal é todo pessoal do executivo, né. Uhum. Então isso tá no meu sangue, é Legal. intrínseco. Então isso é algo, assim, que eu falo com naturalidade, a cura emocional para você ter esses resultados de crescimento. Então as 2 coisas para mim é uma coisa só, sabe. Então tem campos que eu não vou dar conselho, mas nesse campo de crescimento pessoal e profissional internacional, isso daí tranquilamente eu vou sentar com quem for sem medo nenhum e vou falar assim: "A transformação vem, confia". Legal. Dependendo do fuso horário. Independente do fuso horário, a gente dorme mais cedo, tira um cochilinho no outro dia. Mas você sabe que hoje é muito legal essa coisa do fuso, né, porque no começo uma coisinha ali. No começo eu me sentia muito, eu não gosto dessa palavra, mas eu me sentia muito escrava, assim, né, no começo, eu sentia os clientes muito maiores que eu, entendeu, bem lá no começo. Então eu ficava com muito medo de atender, mas eu vi que eu fui aprendendo com eles, fui dando resultado. Aí depois eu comecei a me sentir muito escrava em questão, assim, de fuso horário, da agenda deles, aí eu Entendi, ia me entendi. alocando. Aí quando você vai ganhando amadurecimento, que você vai vendo, né, quem é o poste, né, quem é o cachorrinho, porque a gente precisa se posicionar, porque se eu não for líder, ninguém vai ter resultado. Agora nesse momento eu sou líder, você é liderado, uma pessoa, mas pode ser que em outro âmbito, em outro momento ele vai ser o líder e eu vou ser a liderada, Sim. é normal. Aí quando eu entendi que eu tinha que ser a líder, aí eu me desapeguei dessa questão de me encaixar na agenda das pessoas e tudo ficou muito leve. Só que ó, foi trabalho emocional também. Acabei de lembrar uma coisa, foi muito trabalho emocional que eu fiz. Hum. Meu sobrinho, uma vez ele falou assim pra mim, ele falou: "Tia, enquanto você não entender que você é uma autoridade, você não vai pra lugar nenhum, Certeza. porque as pessoas te veem como autoridade, as pessoas confiam muito", porque eu ficava jogando pra o outro, assim, né, eu sempre me achei muito pequena, né, Tu delega pra outra pessoa a responsabilidade ou a autoridade fazer dela. isso, que eu era muito Aham. eu sou a caçula de casa. Entendi. Então eu me sentia muito pequena, muito incapaz, só que eu dava resultado e não me enxergava. Aí ele me sentou, ele falou assim: "Ó, você é uma autoridade, as pessoas confiam em você, não adianta delegar, é você o que você fala, eles abaixam a cabeça, eles fazem, você vai ter que aceitar isso". Aí aquilo ficou reverberando, reverberando, faz 6 anos que ele me disse isso. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que sim, que eu sou uma autoridade no assunto, mas o líder, ele está para servir, então não é prepotência você ser líder, porque você está ali para colocar a pessoa para cima. Quando eu fui entendendo esse papel de leveza da liderança, menino, as coisas começaram a fluir. E aí, eu saí daquele papel que eu tinha que me impor, para hoje eu sou super tranquilo, porque eu sei que do meu jeitinho de ser,
vai dar tudo certo. Eu não preciso ir para a polaridade, por exemplo, masculino, que vocês têm essa força de ação. É. Não, eu posso estar na minha polaridade e eu vou dar resultado igual. É lógico que às vezes a gente fica mais um pouco enérgica, né, Sim. tem que ser mais firme, mas eu posso estar de rosa, lindinha, e ainda mostrar que eu tenho total autoridade, sou super competente. Uma coisa não exclui a outra. Não precisa estar de preto, né, terno e Mas tu não salto. acredita que os resultados são melhores não? Os resultados que tu vai entregar vai ser melhor da Eu pessoa sempre que tu aparenta. Eu tem muita gente que fala isso pra mim: "Thiago, mas tem que se vestir bem e tal". Concordo, pra caramba. uhum, Mas, cara, não significa que tu não possa ter momentos livres na tua vida. Faz sentido o que eu tô falando? Eh, não sei se é porque eu vim da tecnologia, mas quando tu vê as pessoas que vêm ali da tecnologia, eu tô falando de como Mark Zuckerberg, tu uhum. vai ver que os caras são simples ao extremo, né, não se preocupa tanto e tal. E os caras agora tem momentos que aí ele vai bem vestido e tal, Isso. etcétera. Onde é que eu quero chegar, tá? Resultados são mais importantes. O que tu entrega vai fazer mais sentido do de quem tu é, né. E aí não sei o que e tal, não sei o que nunca vai te ver como pobre coitado. Eu aprendi isso. Eu Uhum. também vim da vamos dizer assim, da pobreza, né. Morei num bairro, pelo amor de Deus. Só que, cara, nunca ninguém perguntou, cara. Eles perguntam assim: "Cara, como é a tua jornada de empreender?", entendeu. Aí eu começo contando minha historinha. Já vendi, pra ter noção, bolinha de gude, cara, quando eu era pequeno. Ai, eu adorava jogar Sabe bolinha por de quê? gude. Ó, meu pai, ele tinha um Hum. apelido aqui a gente chama de bila. Aham. Bolinha de gude aqui no Ceará é Ah, bila. tá. Meu pai se garantia. Ele era Tu já bom. conhece os termos daqui, né, se garantir já dá pra saber o que é, né. Sim. É tanto que todo mundo hoje em dia tá com negócio de farma-aura aí, meu irmão, morre um calango. Negócio de farma-aura, meu irmão, é se garantiu, pô, né, o negócio de lá ele é aí dentro aqui, então morre um calango, a gente fala aqui. Sim. Mas voltando, e o apelido do meu pai era Bilal. Tá. E aí eu ia brincar de bolinha de gude no meio da rua e eu era muito ruim, cara, eu Você perdia era ruim? muito. Enfim. Comecei a notar que tinha algumas bilas que tinham algumas coisas diferentes, as pessoas os meninos, amigos meus, tem alguns que ainda são amigos meus até hoje, Aham. trocavam: "Ei Thiago, quer trocar? Tu me dá aí que eu te dou 10 em troca". Eu: "Opa, tá bom". Aí eu ia comprar com o pai, aí eu pegava só essas com defeito, e aí eu trocava com eles. Chegava em casa assim, cara, com a Com garrafa de razão. 2 litros, cheio de bilha, e o Coisa pai: linda. Todo "Porra, meu orgulhoso. irmão". E aí eu nunca aí eu deixei pra lá. Aí Aham. foi um dia eu conversando com um cliente meu, uns 3 4 anos atrás, não lembro, e ele: "Aí, mas tu sabia que isso é empreender?" Total. Eu: "Porra". Entendeu como É. a nossa história, desde que se tu parar pra tu pensar, desde pequenininho tu já tinha um dom, cara, da fala, Total. porque tu veio das exatas. Aham. É, mas eu não fiz ciências contábeis porque eu queria, eu fiz Hã. porque a minha irmã tinha feito, ela falou assim: "Se você for, eu passo meus livros todos para você, aí eu te ajudo". Eu não queria. Mas mesmo assim veio das exatas. Aí eu fui porque pelo menos eu não ia ter que comprar livro. Cara, Empreendedorismo, cara, era uma tá vendo oportunidade, onde é que eu quero chegar? era uma A oportunidade. cada conversa eu só afirmo mais nas minhas loucuras, cara. É, A sua história lhe forma a pessoa que você quer hoje, exato. né. Tem muita gente que: "Não, mas a faculdade", eu concordo 100% com o que você está falando, mas se eu não tivesse passado por aquele problema, É, eu não estava onde eu estou hoje, exato, né. Grandes soluções vêm de grandes problemas, exato. né. E várias oportunidades vêm escondida num problema. Eu penso assim demais, cara, É eu isso. penso assim demais. É. Cara, mas tem que fazer teu evento, pô, Então, produza seu evento aqui, cara, aproveite, ó, a vai ter gente vai 5, fazer 10 mil juntos. pessoas Eu assistindo. estou precisando, porque para mim isso é um campo novo, né. Eu sou a menina do digital, entendeu. Na internet eu navego horrores, tranquilo, mas lidar com o offline, assim, para mim é novidade. Então eu vou aprender, é um novo estágio para mim, eu estou recomeçando. Eu ganhei a vida aqui, lá fora, tudo, mas na internet. Então na internet, qualquer pessoa que estiver me ouvindo fala assim: "Marcela, quero montar meu negócio na internet. Pode falar comigo, a gente fecha uma mentoria, eu vou te colocar na internet e tu vai que vai. Não, eu Agora tô falando presencial. agora no presencial, eu preciso aprender, porque eu ainda não sei nada. Eu vou aprender contigo, eu acredito. A gente vai Eu vou fazer te ajudar juntas. nos seus,
E aí Vou você vai botar montar o você pra seu. fazer um evento aqui em Fortaleza. Isso, aí eu faço. Não se trema não quando você subir no palco. Thiago, pelo amor de Deus. Não vou tremer nada, eu acho que porque quando era pequenininha, a mãe da igreja, eu vivia com o microfone na mão na igreja, Ah, cara, então já que é. eu tinha, né, que ler, cantar, fazer as coisas, que a mãe era líder, minha mãe já era líder, né, então a gente cresceu sendo a filha da dona Lenita, então todo mundo sabia quem era. Aí microfone era a gente mesmo, entendeu? Tá, isso é uma promessa que a gente tá fazendo aqui, viu, para as pessoas. Gente, olha, se vocês não me verem, vocês cobrem Thiago, hein, a promessa tá feita, não vai cortar essa parte não, tem que deixar. Cara, antes da gente finalizar, cara, que foi muito massa, passou muito rápido o tempo. Pois é, Eu queria que tu deixasse uma mensagem, cara, e aí pode ser até pro teu nicho, tá? Pra aquela mulher pra mulher, aham. tem vontade de chegar num passo maior e tem medo, cara. Ela Pronto, não se vê adoro, nessa posição. O adoro. que é que tu Pronto, diria pra ela em 1 minuto? em 1 minuto. Tá, é porque são várias coisas, tá, mas vou tentar ser sucinta. A primeira coisa, não tente mudar o se eu olho pra você mesmo ou olho pra câmera Tanto pra falar faz, pra ela? tanto Ela faz. vai me ver aqui? Ela vai te ver. Pronto. Primeira coisa, não tente mudar o seu externo, porque o ambiente externo é muito difícil de mudar. As pessoas ao seu redor é muito difícil de mudar. Só que é uma lei da física. Se você mudar o seu interno, o externo ele vai ter que se ajustar. É lei da física, não tem como. Por isso que os grandes pensadores, como Jesus, entre outros filósofos, falavam: conhece-te a ti mesmo. E quanto mais profundo você se adentra, mais o externo vai ajustar, e aí você começa a conquistar as coisas no externo. Isso aqui é muito profundo, em 1 minuto não dá para falar. Isso é uma coisa. Outra coisa, honre aquelas pessoas que pagaram um preço muito grande para você estar onde você está. As suas ancestrais mulheres, os homens da família que não tiveram oportunidade, você está tendo. Honre a sua saúde, a sua capacidade de falar, a sua capacidade de se movimentar, porque tem tantas pessoas acamadas no hospital querendo um dia mais de vida e não pode fazer, e aí você tem medo às vezes de gravar um vídeo, de se expor. Honre tudo que você ganhou, porque essa vida não é nossa, essa vida foi nos dada, e aí ela nos dada, o que que a gente está fazendo com ela, sabe? Muita coisa, Thiago, mas assim, é muita, eu ficaria 1 hora aqui mudando essa mulher, mas a Cara, gente tem que ir pra e cima. tuas redes sociais? Fala aí pra galera. Instagram, Marcela Menezes, o Menezes é Z-E-S, tá? Marcela Menezes Oficial. Eu vou deixar só o Insta, porque o YouTube eu quero dar uma repaginada nele. Então, por hora, o Insta. Estou fazendo live todas as terças e quintas, 9 horas da manhã, do fuso horário do Brasil, para falar de temas de desenvolvimento feminino para você conquistar o que você quer. Terças e quintas, 9 da manhã, Instagram, @Marcela Menezes Oficial. Aí eu tô lá. Eu sou super acessível, é só mandar direct que com certeza Eu vou vai ser responder. eu mesmo. Sou eu mesmo, adoro meu Instagram. Mas tomara que isso mude, né? Tomara que você não tenha tempo quase de responder o direct. É, mas eu gosto, eu gosto. É que eu gosto de conhecer as pessoas, entendeu? É, compartilhar histórias. Foi o Eu primeiro gosto. slogan da minha empresa. Share your experience. Sabe quem é uma pessoa muito grande e que ela ainda pega no telefone para Hum. fazer o atendimento, às vezes, do cliente para ver a satisfação dele? Quem? A Luísa Trajano. Sim, sim, sim. A Luísa Trajano é grande pra um caramba e ela fala, ela chega lá, junta na cabine do pessoal, pega o telefone, liga, e aí do nada a pessoa recebe a ligação dela para saber se está satisfeito. Tem aqui, né, é Brasil inteiro o Casas Bahia, né? É, Pronto, tá porque eu certo. falei: "Já pensou, você tá falando é só lá em São Paulo? Meu Deus". Cara, brigadão É demais isso. por ter você Uhum. aqui, cara. Eu que Espero que a gente agradeço. tenha vamos marcar ali depois, quando o crescimento já estiver alavancando, pra tu dizer a experiência que foi e tal e etcétera. Aí a Eu gente tenho marca um outro. certeza que você tem muita coisa pra compartilhar comigo, tá. Muita, muita. Brigadão por ter participado. Obrigada, gente. É isso. Cara, vocês que estão assistindo, brigadão por ter assistido mais um episódio, tá. Vai lá nas nossas redes sociais, não só aqui no YouTube, vai lá no Instagram, Ceará Meu Negócio, vai lá no LinkedIn, compartilha com todos os amigos ali, com todas as pessoas, que eu tenho certeza que 1 ou 2, 3 insights que eu tô falando, que os convidados estão falando, vai mudar a tua vida. E se já mudou, cara, coloca aí nos comentários, porque eu quero conhecer a tua história, beleza? Fiquem com Deus, forte abraço, até mais, tchau, tchau.